Você é bom, hein? Se a Vila Cana nunca tivesse contratado aqueles samurais, nós nunca estaríamos tão perto de uma revolução gloriosa. Chegou a hora de pagar o favor. Sim, Imperador. No entanto, há a possibilidade de encontrarmos problema, entende? Como ela pode acreditar que o homem que a manteve prisioneira todo aquele tempo merece luto? Eu o amo. Eu adoro o meu imperador com todo o meu coração. Ela realmente amava o imperador. Você invadiu a capital sozinho, e isso é tudo o que tem para dizer? Agora já chega. Eu vi a verdade nos olhos dela. Então eu julguei mal, mestre. Episódio 22. A Divisão. Versão brasileira. Álamo. Katsushiro, volta! Não foge de mim! Isso podia ser de outro jeito. A culpa é tão sua quanto dele. Você pode ser o samurai mais experiente, mas tem de lembrar que ele é só um amador. E por falar em amadores, esse não ajudou muito, não? Vai encher o outro, cabra velho. Sabe, se alguém ia desistir, homem, eu tinha quase certeza de que o primeiro seria você, Kikuchiyo. Ah, é? Mas é que olhando pro garoto, achei que não valia a pena ser igual a ele. O que é que vai fazer com ele agora? Isso só depende do Katsushiro. Droga, isso é duro. Eu aceito. Uma dose. Peça desculpas ao Kanbei. Não é necessário. Qual é o problema com você? Oportunidades de guerra existem em todos os lugares. Eu cumpri a minha obrigação para com Cana. Está me dizendo que irá buscar outro lugar para batalhar, é isso? É isso que os samurais fazem. Venha comigo, Kirara. Eu seguirei o meu caminho. O que foi? O que você viu? Que usou?
Sente-se aqui. Isso ajuda? Ajuda. Isso faz com que eu me lembre da minha mãe. Você queria poder salvá-lo. Não está pensando assim agora? Mas é tudo culpa minha. Não acha que está sendo muito pretensiosa? Como pretensiosa eu? Ele pegou a espada porque era o que ele queria, muito antes dele encontrar você. É verdade que ainda tem muito trabalho pela frente. As mulheres que libertaram sua vila, mas a batalha já acabou, certo? Sim. Então não existem motivos para você se sentir mal. Às vezes precisa pensar primeiro em você. Mas eu... Sem mais, precisa dar uma pausa para si mesma. E depois não foi por causa daquele rapaz que veio até aqui. Pelo menos o seu cristal é honesto. Uma das grandes coisas de ser mulher é que podemos ser mais abertas e expressar nossas emoções. Venha comigo. Há um kimono que eu quero que você experimente. Mas eu não deveria. Acho que vai ficar lindo em você. Ainda lhe devo uma transformação. Temos companhia. Está aí há muito tempo? Não. Não há problema! Você perdeu toda a diversão. Mas você é... Muito obrigado por vir. Estes homens foram mandados para assassiná-los. Por isso eu os matei. Valeu, fofão! Você pode bancar o durão, mas lá no fundo você se preocupa com a Vila Cana. Não se deixe enganar. Eu só quero que este serviço termine logo. Tá, você tá melancólico. Estes homens são do Ukio. Logo virão mais. Ei, porco, se quiser se esconder de nós, tem de encontrar uma árvore maior. Tanomo Kobayakawa, líder dos Nobuseres, reportando como solicitado. Peço desculpas pela urgência, mas acha que pode fazer uma visita às vilas próximas para mim? Faremos como desejar, meu imperador. Mas o senhor sabe que nós já recolhemos todas as colheitas dessas vilas nessa temporada? É claro que eu sei. Mas aqueles camponeses nojentos estão escondendo arroz. Um pequeno segredinho que eu aprendi quando fui Vá buscar. Sem querer desrespeitá-lo, senhor. Estamos cientes desses atos. Mas acho que é o mínimo que devemos deixar para trás para eles continuarem vivos. Me esqueci. Quem está no comando aqui? O senhor, imperador. E vocês são samurais que existem só para servir ao seu mestre. Mantenho vocês aqui pelos seus músculos. Então vá fazer alguma coisa útil, vá? Como quiser. Isso é ótimo. Eu tenho os bandidos na palma da minha mão. Parece bom demais para ser verdade. Tem razão. Há outro assunto que eu gostaria que eles cuidassem. Por acaso eu não fui o único dos clones a ser abandonado nos campos, fui? O senhor está correto, excelência. Então onde estão os outros como eu? Vocês mantêm registros, não é? Claro.
Vamos a vacas que mastigam mais rápido do que você. Nesse passo, quando terminar o café da manhã, já vai ser hora do almoço. Talvez se parasse agora, você não ficaria tão gordo. Por que não tenta comer como um camponês? Que absurdo. Saborear a comida e continuar a comer mesmo depois de ter saciado a fome é o modo mais digno de se alimentar. Chega, porco! Eu vou pegar você. Pare que cochilo. Mas foi ele que começou. Tem ideia do que o Ukil planeja? A performance elaborada depois que você interrompeu a execução diante do povo, libertar as mulheres do harém do imperador, tudo é parte do plano de Ukil para nos manipular e conquistar o mundo. Manipular? É claro. Bons comerciantes sempre consideram os dois lados da moeda e estão preparados para seja lá o que vier. Em Kogakil, o Ukil fala sempre de como ele trata o povo com compaixão, mas nas sombras ele elimina qualquer obstáculo. Seja lá o que for que ele contou a você, é uma mentira. O mentiroso, hein? Parece com alguém que a gente conhece. Alguém que não para diante de nada para conseguir o que quer. Certo ou errado não faz diferença. Você é meu grande inimigo, Jurobei Mitsuharu. Se com isso se atinge o objetivo, então mentir está certo. Esta foi a lição que eu ensinei ao Ukil. Deve sentir muito orgulho do seu filho por seguir os passos do pai. Em público é um imperador gracioso que distribui arroz. E quando ninguém está olhando, manda os lobuceiros pisarem no povo. Nosso serviço ainda não terminou. É o que parece. Terá de esperar. Eu sinto muito. Por favor, parem. Não há motivos para se curvarem assim. Mas, divino imperador, somos apenas camponeses. Não somos dignos de olhar nos olhos de alguém tão magnífico. Deixe isso pra lá. Dê um pouco de crédito a si mesmo. Vocês claramente não são tão sem utilidade como dizem. Eu acabo de ver um bandido queimado até as cinzas. Isso foi obra de vocês, não foi? Foi, imperador. Apenas cumprimos nosso dever, excelência. Foi o senhor que sabiamente enviou-nos para esta vila. Junto com estes fazendeiros, nós derrotamos os bandidos, como o senhor mandou. Graças a estes honrados guerreiros, podemos respirar melhor e voltar a cuidar dos nossos campos de arroz. Nós lhe agradecemos. Mas sou eu que deveria agradecer a vocês por serem tão pacientes comigo enquanto suportavam tantas dificuldades. Eu conheci isso quando era como vocês, e ainda assim a capital nunca estendeu a mão. Enquanto isso, os bandidos agiam livremente. Então eu é que devo dizer desculpe. Não, isso não é necessário. Somos nós que temos que reverenciá-lo por tudo que fez. Agora ergam-se e olhem para o futuro. Deste dia em diante, a capital e eu vamos cuidar de vocês. Eu sei que os bandidos parecem invencíveis, mas se trabalharmos juntos, não há nada que não possamos fazer. Vamos moldar o mundo em um novo lugar. Eu só peço a vocês que perseverem um pouco mais. Sempre, imperador. Perseverança é nosso lema. Aprecio isso. Este é todo o arroz que conseguimos esconder dos bandidos. Nós gostaríamos que ficasse com ele. Por favor, aceite este modesto presente como nossa gratidão. Aqueles bandidos estão usufruindo dos frutos do nosso trabalho. Mas se Vossa Excelência comer o nosso arroz, nós camponeses ficaríamos orgulhosos. Eu agradeço por sua generosidade. Pela primeira vez desde o fim da Grande Guerra, temos um mestre pelo qual eu alegremente daria minha vida. Quanto a isso, eu não sei. Não importa quais promessas sejam feitas, as vidas dos camponeses não vão mudar. O quê? As plantas daninhas sobrevivem por mais que sejam pisoteadas. O mesmo acontece conosco. Não importa quem faz o que lá em cima, vamos continuar com o nosso trabalho.
Agora eles vão entregar todo o arroz sem que tenhamos que usar a força ou até mesmo pedir por ele. É simplesmente brilhante. E se os camponeses descobrirem que os bandidos estão sendo enviados pela capital? Eu não tinha nem ideia de como essas coisas funcionavam até que meu pai me tirasse daquela vida. Nenhum camponês simplório vai descobrir isso. Eu fico pensando se quando o antigo imperador me abandonou no campo, ele ficou lá sentado e assistiu quando a minha vida foi ameaçada por aquelas máquinas. Ele ficou observando e aguardando que seus clones ganhassem experiência de vida. Uma bela maneira de descrever. Imperador, agora é uma boa hora? Tão boa quanto qualquer outra. Parece que as tentativas de assassinar Kanbei e seu pai falharam. São como duas baratas. Ah, bom. Só continue tentando matá-los. Sim, senhor. Grande Kanbei? Como estão os preparativos da Sanai? A Mizuki e as outras estão ajudando. É bom ouvir isso. Acha mesmo que ela vai ficar bem? Levá-la de volta à vila depois de tudo? Não é hora de um intervalo? Hora de intervalo pra sua boca. Tudo bem, Nanica, tudo bem. 1, 2, 3, 4. Hã? Agora não. Que cochilo, dá só uma olhada. É um Yakan. É bom ver vocês também. Momotaro. Ele está com você? Rikiti. Olá, bom dia, pessoal. E aí? Olha só o que a maré trouxe. Tô de volta. Então você voltou. Cadê a pilha de tesouro? Ah, eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Pra compensar, vou tirar o lixo pra você. Nikiti, como vai seu ferimento? Bom, eu estou me sentindo muito melhor agora, graças a isso. Olha só. A espada pertenceu a Gorobei. Sinto como se ele estivesse comigo agora para me ajudar. Sanai! Você não pode entrar. Está tudo bem, Sanai? Sou eu, o Rikiti, o seu marido. Eu sinto muito, Rikiti. Mas eu não posso voltar a ser sua esposa. Eu sei o que aconteceu, não importa. Nada disso importa pra mim. Eu só estou feliz que você voltou. Isso é tudo que importa. Agora vamos pra casa. Eu não posso. Venha pra casa. Eu não fui o suficiente para o imperador viver. Ele morreu bem na minha frente. Então, eu o desapontei. Eu perdi a nossa criança. Você se lembra disso, Sanai? Vamos, coloque. Por mim, por favor. Não posso, meu coração agora é do imperador. Não diga isso. Você deu seu coração a mim. Pode protestar o quanto quiser, mas eu não vou perder você de novo. Se isso fizer você se sentir melhor, nós vamos construir um túmulo para eles. No nosso quintal vamos fazer um túmulo para o imperador e para o bebê. Eu farei qualquer coisa para você se vier para casa. É difícil. É muito difícil. Ela me pegou desprevenido na corte imperial. Isso não parece seu estilo. Foram os olhos dela. Eu passei pelos guardas, mas quando vi a emoção nos olhos dela, não pude matá-lo. Acredite, eu, velho samurai, vencido pelos olhos de uma mulher. Este clima faz a gente recordar. Naquele tempo em que a espada era tudo, nós vivíamos pela espada e morríamos pela espada.
mas eu acho que este é um sinal da velhice, sempre relembrando o passado. Preciso pedir desculpas para você. Já que você e o Rei Hat estão aqui, imagino que deixaram a vila segura. Reconstruímos o que deu, mas receio que ainda precisem de um pouco de trabalho. O Katsushiro nos deixou. Seus idiotas! Ei, isso dói! O que há? Qual é o problema com você? Então é assim? O mestre está zangado com a gente por tentarmos salvá-lo na capital. Ah, isso é ridículo! Ele nunca disse pra gente não ir! Você pensa que é tão melhor do que o resto de nós, não é, sua mula estúpida? Só porque você falhou lá na capital, isso não lhe dá o direito de descontar em nós. É, ele devia estar acostumado. Perder batalhas é a especialidade dele. Se não tivesse ido lá sozinho, você não acha que teria evitado essa humilhação colossal? Admita, não teria saído melhor se estivéssemos com você? E depois que foi capturado, por que não aceitou seu destino e morreu? Essa seria uma escolha honrada para um samurai. Não valorize a morte, Katsushiro. A honra de um samurai é um bom motivo para morrer. E que bem o meu cadáver teria feito àquelas mulheres. Tudo que eu sei é que eu daria a minha vida para salvar as delas. E com sua técnica teria morrido em vão. Tô pronto para morrer quando chegar a hora. Tudo bem, talvez seja a hora de baixar a bola. Agora eu entendo por que você perde toda a guerra que luta. É arrogante demais para confiar em seus próprios aliados. Todo este tempo estive seguindo o homem errado.おからちゃん大変です。カツの字出てっちゃいました。
勝の字もうぐっちゃぐちゃ。官兵衛のおっさまのことものすごく怒ってて、もう何にも聞こえないし見えないって感じなのです。でもね、おっさまも悪いですよ。勝の字はまだお子様です。桃太郎さんや平さんとは違って自分で行く道をまだ決められないのです。政宗のとっちゃんは勝の字は侍やるには侍に夢を見すぎてるってとってもかっこいいもの、綺麗なもの、それが侍って思い込みすぎてるって。難しいです。勝の字大丈夫？姉様もなんだか落ち込んでるし、官兵衛のおっさま、みんなをなんとかしてくださいです。勝の字と姉様を助けられるのはおっさましかいないですよ。そうそう、桃太郎さんがこっちに来たですよ。村の方は元に戻ったですか？ほんじゃ、おさらばー。